Olá, tudo bem? Paulo escreveu o livro de Hebreus. Paulo foi o escritor da carta aos Hebreus. Você tem certeza disso? Você não está indo por conhecimento que você aprendeu de livro, escrito da teologia? Não, foi Paulo sim. Paulo é o escritor da carta aos Hebreus. Mas vem cá, o escritor da carta aos Hebreus não foi alguém que escreveu aos israelitas? Mas Paulo não foi separado para pregar a sã doutrina, a graça de Deus para o povo gentil? Então quer dizer que Paulo escreveu de Romanos a Filemão as 3 epístolas? E Paulo também foi escritor do livro de Hebreus? Foi? O que você me diz desse versículo aqui? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então o escritor aqui, o autor, o indivíduo aqui, ele estava falando que primeiramente a salvação foi pregada pelo Senhor, por Jesus de Nazaré, a quem ele pregou, aos israelitas. E depois foi passado a ele, ao personagem, aqui nesse versículo, por pessoas que andaram com Jesus, por pessoas que aprenderam de Jesus. Assim você está entendendo? Hebreus capítulo 2, versículo 3, você está entendendo assim? Mas e a revelação que Paulo recebeu no terceiro céu? E o que está escrito aqui, ó, leia Gálatas capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 e 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E aí, você não acha que tem contradição nisso, não? Porque Hebreus 2:3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Então o autor aqui, o personagem, está falando que ele aprendeu com alguém que aprendeu, que andou com Jesus. Assim é a interpretação do texto, ou eu estou enganado? Ou eu estou fora disso? Então eu assino embaixo que o autor da carta aos Hebreus, aos israelitas, conforme este versículo, um único versículo, um pingo basta para um bom entendedor. Um único versículo aqui mostra que o autor, ele aprendeu, ele ouviu de alguém que andou com Jesus. E este não foi Paulo, porque Paulo não aprendeu com ninguém. Paulo aprendeu diretamente por revelação do Cristo ressuscitado. Aí a pessoa fala assim, não, mas na estrada de Damasco, capítulo 9, Jesus falou que ele seria um mensageiro aos gentios e também aos judeus. Claro, assim foi Pedro. Pedro aprendeu o evangelho da circuncisão, o evangelho para os judeus. Mas ele foi à casa de Cornélio batizar a família dele. Eles eram gentios. Então no campo de atuação de Paulo apareceram judeus e no campo de atuação de Pedro apareceram gentios. Claro que assim foi. Agora, por isso você vai cravar, não, o escritor de Hebreus foi Paulo. Não foi Paulo, com certeza não foi Paulo. Só se esse versículo 3 aqui foi acrescentado. Então esse versículo 2, capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, é uma mentira. Foi adulterado isso aqui. Por isso que esse vídeo é curto e pontual. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. E vou ler pela última vez, Gálatas 1, 11 e 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Precisa mais? Precisa fazer um desenho? Precisa desenhar aqui? Precisa fazer um desenho, um croquisinho, um fluxograma, um organograma? Precisa fazer isso? Assim seja. Então, o escritor de Hebreus não foi Paulo, com certeza não.
Não, Atos 18, tá lá o escritor, foi Apolo. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.